Fala, meus faixas! Bem-vindos a mais um Black Belt. Eu sou David, tô aqui com o meu parceiro Wellington. E aí, meus queridos, dessa vez eu não interrompi ele. O Wellington Tudo tá se jóia? segurando no TDAH dele. É verdade. Antes da gente começar nosso papo de hoje, vamos aos nossos lembretes, né, Wellington? Exato. Então, Quer lembrar? Pode para lembrar, você por que favor. está nos assistindo agora, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com aquele seu amigo que vai se beneficiar com esse episódio, porque hoje nós vamos trocar uma ideia muito sensacional com o nosso convidado. E lembrando também que nós estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Amazon Music. Então, segue a gente lá também e compartilha para fortalecer o nosso canal. É isso aí. Meus amigos, não é todo dia que a gente pode sentar na mesa com o CEO. E hoje a gente vai fazer isso, com o CEO da Endia, Danilo Vasconcelos. Fala, gente, tudo bem? Como é Meu que vocês amigo. estão? Obrigado pelo convite, muito contente de estar aqui com A vocês. gente que agradece pelo Vamos seu nessa. tempo. Tô super à vontade aqui, muito legal, descontraído aqui nosso bate-papo. Contem comigo, o que eu posso ajudar? É isso aí, a gente Opa, muito demorou, bom. mas a gente conseguiu, né? É se isso aí, encaixar. é isso aí, mas deu Isso certo. que importa, o Danilo trabalha muito. Rapaz, pensa num homem ocupado, hein, gente? Realmente. São quantas pessoas mesmo, Danilo? Olha, hoje a gente tem pouco mais de 4.000 pessoas, né? Eu costumo dizer que a gente tem a grande responsabilidade que a gente tem de impactar as pessoas está multiplicado por 3, né? Então, quando você pensa em 4.000 pessoas, eu sempre falo de 12 mil. Sim. Nossa. Porque você está falando da Famílias, pessoa e da família. Eu brinco que tem gente que não tem filho, mas tem gente que tem muitos filhos. Então, na média, né, eu que sou formado em matemática e computação, então eu sempre faço conta. Então, na média, dão 12 mil pessoas. Então, um desafio bem grande aqui no dia a dia. E é legal aqui dividir um pouco com vocês como é que a gente tem feito as coisas. Show de de bola, bola. Danilo. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Então, gente, já presta atenção aqui nessa conversa que vai ser sensacional. É isso aí. A gente vai ver a saga de como chegar a ser um CEO, pô. Que é uma coisa que Legal. eu acho que não é tão simples assim, né? Quantas Não. pessoas já viraram CEO, será, hein? Não, É um grupo exato. bem seleto, né? Com certeza. Eu acho assim, né? Primeiro de tudo, obrigado a vocês pelo convite. Eu espero que a nossa audiência possa aqui usufruir um pouco desse bate-papo e extrair alguns valores, algumas ideias, alguns insights, mas eu acho que o primeiro grande ponto é que nas funções corporativas você está ali executando algo, né? E numa cadeira de muita responsabilidade, acho que o primeiro grande coisa que você tem que pensar de manhã, quando você acorda, é qual a adesão que você vai tomar e o impacto que você vai causar na vida de alguém. E a parte mais difícil é que, dependendo da sua origem e de como você se prepara para aquilo, essa decisão pode ser muito difícil e às vezes errada, ou ela pode ser muito certa. Então, o grande primeiro ponto é acorda de manhã, isso é o que eu faço. Acordo de manhã e penso, tá, de 3 coisas que eu vou fazer hoje, qual delas eu vou impactar positivamente alguém? Daí, a partir disso, elas podem ser decisões técnicas, podem ser decisões de negócio, podem ser decisões de aquisição de um bem, etc. Mas ela, de fato, vai impactar pessoas. Esse, para mim, é o grande desafio de qualquer CEO de qualquer companhia, né? Dentro de um negócio como é o nosso, que é um negócio de relacionamento com o cliente, né? O nosso cliente, na maioria das vezes, é um cliente que está um pouco atritado, né? Ele está num momento de vida que, eu não sei se vocês sabem, mas a gente está falando aí de uma população de pessoas endividadas de quase 80 milhões. 80 milhões de pessoas no Brasil estão com algum problema de dívida e a gente percebe aí que mais de 30% vai voltar a ter a dívida, mesmo que ele, de alguma forma, quite. Então, como que a gente trata esse nosso cliente que está naquele momento? Ninguém quer falar desse assunto, né? É difícil. Como é que você trata ele de forma respeitosa, de forma humana, né? De novo, tem pessoas do lado de cá falando com pessoas do lado de lá. Então, esse é um pouco do meu desafio. Como é que de manhã eu penso numa decisão que eu vou compartilhar com o time que vai impactar tantas pessoas, né? Sejam os clientes, sejam nossos colaboradores. Legal. É uma fatia de 4 mil impactando uma fatia de 80 milhões, né? Exatamente. 80 milhões de pessoas no Brasil Para estão quem aí. para quem não ganhou nas entrelinhas, o seu negócio recupera crédito, né? Isso. Basicamente, o que a gente faz, a gente tem um modelo de negócio onde as empresas que podem e querem nos contratar, o que elas fazem é, elas têm uma carteira. Então, por exemplo, você vai numa loja de varejo, faz ali uma dívida e compra no crediário e por alguma situação você não conseguiu cumprir aquela dívida. O que essas empresas fazem é, elas nos contratam para que a gente tente fazer uma negociação com esse cliente. Aí tem várias faixas, né? Tem um cliente que começou a pagar, que está atrasado há muito tempo,
pouco tempo, por vários tipos de perfis e tal. Hoje a gente tem um pouco mais de 20 clientes distintos em vários segmentos e tem um negócio aí que já tem mais de 30 anos de experiência. Então, para mim, liderar um negócio de um segmento tão, assim, atritado, né, tão complexo, você precisa ter um que eu chamaria de soft skill muito, assim, apurado, né, e ter uma equipe muito boa também. E são 20 clientes, né? Então, cada um tem uma tratativa diferente, né? Porque eu acredito que dentro dos clientes tem valores diferentes também, né? Definitivamente. Aí tem Tem um atendente perfis. que tem aquele perfil, Exatamente. o atendente vai tratar desse cliente, Exato. né? Outro perfil. O que a gente está vendo também é assim, né? No dia a dia, se você mesmo fizer uma análise, hoje quase ninguém atende mais o telefone, né? Então, se você de alguma forma não tiver um método de conseguir falar com essa pessoa de forma estruturada, eventualmente no canal que ela quer, no horário que ela quer e no método de negociação que ela não quer nem falar contigo. Então aí já até vou aproveitar aqui o espaço para dizer que nós temos muitas vagas. Então temos muitas vagas. Precisando de emprego. Vagas para a área de tecnologia, ciência de dados, porque essa é uma ciência não exata. Então, isso aqui é muito importante. Estou brincando aqui com vocês, mas não é mentira. Temos muitas possibilidades. Mas seria ler o perfil do cliente e montar uma forma de abordagem que forma... para esse tipo de cliente, a melhor forma é o WhatsApp, 9 horas da noite. Por exemplo. Dando olá, tudo bem. E se ele, de repente, não quiser negociar no WhatsApp ou em algum canal, alguma plataforma, que com um clique alguém ligue para ele. Porque ele quer falar com aquela pessoa. E esse é um dos nossos desafios, é um pouco de como que esse lado tecnológico que a gente vai explorar um pouco aqui, que está na minha origem de formação, a gente tem, né, o que a gente tem tentado imprimir lá dentro da Endia. Show. E o começo da sua história aí? Você falou já outra coisa que eu não fazia a menor ideia, que você estudou matemática. Eu sou formado em ciência da computação, né, com ênfase em matemática. Legal. É isso. Mas assim, para eu simplificar um pouco da minha história, eu costumo brincar assim, eu tenho todo mundo, agora assim, tá um pouco na moda isso. Você fala assim, olha, você tem, até vou falar para você tem, qual que é o seu mentor? Quem que é seu mentor, né? Certo? E quais são os seus indicadores? Todo mundo agora falando disso, KPIs, indicadores e tal. Eu brinco assim, eu tenho 2 mentores e 2 investidores. 2 mentores, 2 investidores. Quem são os mentores? O mentor se chama Seu Cício e a outra mentora se chama Dona Lena. Então, já para vocês pegarem um pouco da lógica, eu não preciso falar o que eu quero dizer, né? Então, os meus mentores nascem na Bahia, um na Bahia, um no Pernambuco, e eu nasço aqui, né? Vou nascer aqui em São Paulo, na periferia da Zona Sul. Então, esses são meus mentores, né? Quais eram meus indicadores, meus KPIs que meus pais me deram? Era assim, olha, você precisa sorrir, você precisa ser agradável com as pessoas, você precisa ter educação acima de tudo, e mesmo que às vezes o cara seja rude com você, você precisa pensar um jeito de mostrar que dá para você entrar e sair portas abertas. Ah, filho, e você precisa ter um trabalho. E o nome limpo. Aí hoje eu tô trabalhando até com cobrança, né? Levantou a sério. E eu não me limpo. Mas é muito louco. E a outra dimensão e uma coisa muito importante é que você vai precisar estudar. Porque se você não estudar, as possibilidades de crescimento para você vão ser pequenas. Esses são os meus mentores. Os investidores, que tem uma coisa que é alguém que te mentora. Então você vai ser o CEO, você vai ser o dono de um podcast e tal. Beleza. Quem que são os investidores? O cara que põe grana em você. Daí eu tenho uma investidora chamada Lilian, que é a minha esposa que está comigo há quase 20 anos, né? A gente está 10 anos casado, e o meu outro investidor é o Lucas, que está com a gente há 10. Eu tô casado há 10 e ele tem 10. Então foi bem na lua de mel mesmo, já acertei, né? Já papum. Então foi chegando. Isso. Então são meus investidores, e eu explico para vocês por quê. Porque para você ter grandes sonhos, né? Grandes sonhos também realizar grandes sonhos geram grandes responsabilidades também. E às vezes as responsabilidades significam você ter que ir dormir mais tarde, você ficar distante da sua família. É super legal a cadeira, cara. Você fala, poxa, eu sou diretor 3 pontinhos, gerente 3 pontinhos, qualquer nome que a gente queira dar. Mas você está disponível para estar longe da sua família? Você está disponível para acordar 1 hora mais cedo para você estudar um pouco, porque você não quer usar aquela hora
para estar com a sua família? Normalmente, as pessoas falam, sim, quero, até a página 2. Então, eles precisam ser seus investidores. Eles precisam comprar suas ideias. Falar assim, olha, eu vou para os Estados Unidos, porque eu vou fazer um curso lá. Essa semana eu estive nos Estados Unidos fazendo um curso de inteligência artificial. Depois eu falo melhor. Alguém precisa ser investidor, porque aí alguém vai levar na escola, alguém vai chegar junto, vai tal. Então, eu diria que os 2 investidores são eles, né? E eu venho de uma origem, como eu disse a vocês, muito humilde. Tenho mais 3 irmãos, né? Meus irmãos, que eu tenho muito orgulho, cada um segue um caminho, isso é outra coisa muito interessante, a diversidade que a gente tem, né? Eu tenho muito orgulho dos meus irmãos, porque são pessoas diferentes e nós nos amamos em qualquer situação, né? E eles têm cada um o seu dom. A minha irmã é uma exímia cabeleireira, exímia cabeleireira. Eu tenho uma outra irmã que é administradora. Eu tenho um irmão que a gente não precisa do serviço dela. É isso. Eu tenho um irmão que se formou em direito, né? Então, assim, pra gente é muito legal e eu acho que meus pais estarão, ao ver este episódio, eles estarão com a sensação de que tiveram um dever cumprido. Então, a infância foi essa. Minha formação, ela é ciência da computação. Depois eu posso contar um pouquinho, assim, muito rápido, né? Da onde nasce esse negócio. Você sempre se espelha em alguém. Acho que é importante deixar essa mensagem aqui. Alguém te espelha para você... Alguém te inspira, você fala, poxa, esse cara aqui... E um dos meus colegas de infância foi quem me inspirou, porque ele já era mais velho, e ele já tinha carro, e ele já trabalhava, e ele já tinha um emprego legal numa empresa chamada Xerox do Brasil. Nossa, todo mundo conhece, né? E, cara, assim, era Interlagos, e eu passava ali, eu achava genial. E ele já trabalhava naquilo. E aí, o que eu fui saber? O que você faz? Primeira conversa aqui como é que você se conecta com pessoas que estão onde você queria estar. E esse colega me ajudou nisso, e falou, cara, você precisa fazer um curso de computação. Te deu o caminho das águas ali e começou a te mostrar qual que era o meio de conseguir o que ele tinha. Né? Como que você faz um curso de computação? Cheguei pro meu pai e falei, pai, como é que eu faço um curso de computação, hein? Ele falou, olha, filho, é o seguinte, você tem que trabalhar, e para trabalhar o pai pode te ajudar até aqui e tal. Resumo da história, eu conheci uma pessoa, o cara tava entregando um papelzinho para trabalhar numa liga de futebol, onde marcava-se jogos de futebol entre quem tem campo e quem não tem campo. Né? O seu Araújo era o responsável desse negócio. E aí o que eu fazia? Eu via o sistema dele, eu marcava os jogos entre as agremiações. E aí eu ia lá receber dos caras e tal. E ali eu comecei a ter o meu primeiro contato com computação. Eu fazia os boletos e tudo mais. Disso, o seu Araújo falou, olha, Danilo, você precisa avançar, porque você é um cara que a gente percebe que quer crescer, que quer avançar e etc. Vou chegar na computação. Ele falou, por que você não vai trabalhar em alguma outra empresa? Foi eu trabalhar no Brás. Eu trabalhava como auxiliar administrativo no Brás. Olha que legal isso, né? Caramba. Auxiliar administrativo, o senhor Araújo ligou pro cara e falou, você tem que contratar esse garoto. Porque ele tá querendo se desenvolver, então eu trabalhava como auxiliar administrativo. Uma coisa que eu queria dividir com vocês é que eu sempre tentava ser muito bom naquilo que eu fazia. Porque meu pai deixava aquilo pra mim, cara, você tem que se relacionar, mas você tem que ser bom. Alguma coisa a pessoa precisa enxergar de valor em você. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, fiquei um período e acreditem, eu fui muito feliz trabalhando no Brás. Então se você for no Brás, você vai... Eu tenho uma relação, uma recordação muito boa. Eu carregava aquele sacão mesmo, ó pesado e tal. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Nenhuma. Eu acho isso assim, E eu era muito feliz, porque você tinha um ambiente ali, mas era um ambiente limitado. Você falava, ó, até aqui dá pra ir. Quando eu passei no final do ano descarregando 2 carretas de calça, Nossa. Eu decidi que eu precisava mudar. Falei, chegou. Deu. É muito pesado. Caraca. Porque, cara, eu saí de auxiliar administrativo para Head Director, que é esse nome aí, diretor especial de estoque. Eu era responsável pelo estoque. O cabeça a primeira cabeça que o cara via depois que abriu o caminhão tava lá. O estoquista. Meu pai. Ali, cara, o que eu fiz, né? Eu entendi que eu precisava otimizar meu tempo. Daí veio minha relação com tecnologia. Eu tinha 10 mil peças e eu tinha que mandar para as lojas muito rápido. Então o que eu fiz? Primeiro, se eu conseguisse organizar as peças todas por prateleira, por tamanho, num lugar só e tivesse um sisteminha que o cara me pergunta, Danilo, quantas calças tem de tal coisa, eu já soubesse, eu otimizaria meu tempo. E aí eu comecei a usar essa lógica ainda no papel. Depois eu falei, preciso passar isso pro computador.
Daí Excel. começa a minha história com computação. Fiz um curso de programação. E desse curso de programação, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola de informática. Aí eu falei, pera, como é que eu vou ajudar a desenvolver as pessoas? Saí do mundo do Brás e comecei a trabalhar nessa escola de computação. Como é que ela funcionava? Era naquela mesma região. Eu estudava em São Bernardo, então eu tinha que vir do Brás do Brás até Santo André, de Santo André até São Bernardo, sair do terminal e pegar outro ônibus. Então eu tinha que escolher, David, ou eu comia ou eu pagava a condução. Se eu quisesse comer, eu tinha que ir andando. Ô, louco. Caramba. Né? Ou se eu quisesse pagar a condução, porque eu estudava num lugar chamado Área Verde, lá, bem lá no final de São Bernardo. E assim foi o meu espaço você com tinha nessa tecnologia. É entre 17 por aí. 17 e pouco. Enquanto você estava falando, eu pensei nisso. Qual será que era a idade dele? Porque eu notei que desde o começo, quem estava ali do seu lado foi um fator determinante para você começar a buscar algo mais, né? Por exemplo, Exato. seu amigo. Exato. E ele voando, né? Porque eu tinha ele como parâmetro. Exatamente o que você falou. Ele voando. Sim. O cara voando lá, eu falava, poxa, que legal, meu cara já tá trabalhando numa empresa desse tamanho e eu tô estudando aqui computação. Aí vai minha segunda dica. Cara, no que você vai ser bom? Você precisa ser bom em algo. Muito bom. O mercado não tem espaço para quem não é bom em algo. Porque eu vou te contratar para ser bom muito em... E aí eu me apaixonei pela programação. E eu gostava de desenvolver sistemas ali. Para mim e tal. Então na escola eu já trabalhava com isso. Aí pintou uma oportunidade de trabalhar numa escola de informática. Dessas todas que a gente tem essas marcas aí, até hoje tem, né? E aí qual foi o segredo disso? Você de novo ter a dedicação. Então o que eu percebi? Sempre quero dar algumas ideias, algumas dicas. Eu cheguei lá, todos os professores davam aula de Windows, Word, Excel, PowerPoint. Todos eles. Aí tem um pouco da diferenciação, né? Como é que você enxerga o negócio de uma forma mais empreendedora? Talvez isso me ajudou a estar numa função mais de liderança, né? Empreender dentro da CLT, né? Dentro de onde eu estou. Como é que você Exatamente. empreende? Se eu observava lá, David Wellington, eu olhava lá, pô, todos os professores dão aula de Windows, Word, Excel. Isso significa que se tiver uma turma, tem 10 caras que vai dar a mesma aula. O que eu preciso fazer? Eu preciso aprender uma coisa que as pessoas não têm. Então, eu vi que só tinha um professor que dava aula de computação gráfica. CorelDRAW, PageMaker, esse tipo de coisa. Apesar de eu gostar muito de programação, não tinha muita procura, mas CorelDRAW, PageMaker tinha. Então, o que eu fiz? Dedicação. Eu ficava lá assistindo a aula do cara. Esse cara é meu amigo até hoje. Meu amigo até hoje. A gente tava junto recente. Meu amigo até hoje. Eu assisti a aula dele, porque eu pensei, se ele não puder dar aula, eu sou a segunda opção. O que você está fazendo para se diferenciar dentro de onde você está? Resultado disso, começou a ter uma chuva de programação, começou a ter uma chuva de computação gráfica. Caiu no colo E aí começaram a cair as aulas para mim. Que é aquele papo de... depois a galera olha e fala que você teve sorte, né? Exato. Mas você deu isso, sorte, cara. hein? Começou a aparecer um monte de coisa e você assumiu. Exato. Mas ninguém viu que, tipo, você se preparou e quando a oportunidade encontrou o preparo, aí surgiu a sorte, né? Exato, cara. Excelente. É isso. E assim, putz, você tem outra história, né? Eu vou avançar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais para valor presente aqui. O que acontece nessa história da jornada da faculdade com a escola, né? Olha como é importante você também doar um pouco do seu tempo para as pessoas. O que vocês fazem é muito lindo, né? Doar o tempo para as pessoas. Uma das pessoas que passou a dar aula lá, imagina o seguinte, eu estava lá das 8 às 10 da noite, das 8 da manhã às 9h30, que é o horário que fechava. Isso na Ainda escola na de escola de informática. Então Sim. eu tô lá estudando, terminando lá e já tava trabalhando todo dia ali, você conhecia todos os alunos. Aí chega um professor novo, esse cara, você observa ele, já mais experiente, do ponto de vista assim, postura, perfil, e ele começou a dar as aulas. E eu percebi que ele tinha uma certa dificuldade, porque como ele já era mais experiente, então ele não conseguia fazer o básico muito bem estruturado. As aulas básicas ali, ele dava... Eu conversei com ele, falei, poxa, você... né, deixa eu me apresentar pra você e tal, não sei o que, você quer algum apoio aí, algumas coisas? Pô, cara, eu queria te chamar uma aula sua e tudo mais. E nessa eu conversando com ele. Ele era um dos líderes de desenvolvimento de um grande banco. Nossa. Olha como funciona. E eu não sabia de nada, obviamente, porque ele só dava aula de noite, aí eu comecei a falar pra ele do meu interesse, ele não sabia de nada, do meu interesse por programação. Ele virou pra mim e falou, cara, a gente tá precisando
numa empresa de um desenvolvedor para trabalhar com programação e tal, não sei o que. O olhinho já começa a brilhar, né? Não, ele falou assim, ó, como você tá me ajudando aqui, você não tá interessado em ir pra lá? Aí você pode ficar dando aula de sábado. Cara, genial. Danilo segurando a emoção, né? Haja naturalmente. E por dentro, caraca, agora eu estourei. Exatamente, cara. E assim música pro ouvido, né? Cara, nossa, assim que legal, foi. cara. Aí eu do nada chego lá, numa mesa, num grande banco, como programador. E aí os caras tudo, gravata, tal, todo mundo tal, no centro de São Paulo, eu assim, tal. Eu deixa eu contar uma história pra vocês. Nesse começo de tudo é novo pra você, tudo é novo, tudo, o lugar, o elevador, chegar, você não tem grana pra nada, cara, eu não tinha grana pra nada no final, eu tava ali no meio da minha trajetória, não tinha grana, mas eu tinha duplicado meu salário, com base no que eu tinha. Eu tinha duplicado meu salário, caramba, cara, eu dupliquei meu salário. Só o que acontece, no começo você não tem nada, e aí os caras, vamos almoçar? Reflitam. Caramba. E agora? O que é vamos almoçar, turma? O que é vamos almoçar? Com certeza não é num lugar barato. Entendeu? Exatamente, cara. O que é o vamos almoçar? Pois é, então essa foi a minha experiência, assim, que foi muito, muito importante para eu entender que eu precisava, de novo, sair do outro lado. Porque para eu me virar naquele ambiente, eu ia precisar me adaptar e rápido. Porque eles não almoçavam lá, eles não levavam marmita, ninguém levava marmita, até ontem eu levava. Tranquilo, feliz. Falei, não, vamos almoçar, vamos. Não, o cara colocou o prato lá, deu R$20. Há alguns anos atrás era muito, muito dinheiro. Então, essa foi uma experiência para mim importante, porque nas primeiras semanas eu não tinha dinheiro para almoçar. Eu tinha ou o dinheiro da condução. Você falou. Ou era uma coisa ou outra. Mas como é que você se administra isso? Você tem que colocar para fora a sua vulnerabilidade. E dizer, olha, eu até gostaria de ir com vocês, mas eu ainda não recebi o meu primeiro salário. As pessoas têm dificuldade de colocar para fora a vulnerabilidade. Por que não? Eu coloquei. Sinceridade ali, fala, gente, não dá pra Normalmente, o que a pessoa faz? Ela tenta acompanhar o ritmo que não é dela. Exatamente. Se endivida. Exatamente. Compra roupas que não pode bancar, carros que não pode ter ainda. É isso aí. Né? E as pessoas percebem, tá? No dia a dia as pessoas percebem porque elas não partem do mesmo ponto que você. Bom, vou atualizar a carreira para frente, né? Resumindo essa história toda, depois que você também administra isso e adquire um entendimento de onde você pode avançar, vamos de novo, lembra daquelas pessoas lá do começo? Elas precisam se manter na sua vida, porque elas vão manter a sua origem, tá? Dito isso, o que eu percebi que foi uma métrica que eu levo até hoje? Eu estava lá trabalhando num grande banco, eu era programador e eu precisava saber de banco de dados. E muito de banco de dados. Cara, o primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular num curso para me especializar naquele tipo de banco de dados. Por quê? Porque eu precisava daquilo para dar o meu próximo passo. Não de carreira, de subsistência. Isso você tinha quantos anos? Você lembra? 18 para 19. Nossa, então 20. você já tinha terminado o ensino médio. Tava terminando o ensino médio, tá. Tinha feito o técnico, né, como eu comentei com você, e entrei nesse curso porque eu falei assim, ó, eu preciso. Entendi. Sim ou sim. Então não tem essa. Não tem esse negócio de você falar assim, eu tô aqui, mas eu não... Não, eu preciso. Então eu peguei tudo que eu ganhei nos 2 primeiros meses para pagar um curso, que foi um curso que era num lugar que eu falava, nossa, eu precisava fazer esse curso. Por quê? Porque ele ia minimamente me dar condição de me manter. Subsistência. E aí tudo que você via no curso, você conseguia aplicar no dia a dia. No dia a dia. No dia a dia. E isso me ajudou nesse processo de desenvolvimento, uma empresa grande. E olha, eu morava no ABC e essa empresa ficava para lá do SBT, na Anhanguera. Nossa! Do lado, pô. Do perto? Por que você não ia andando? Era só você pegar o busão cedaço, né? Mas assim, caraca. Aí Nossa você vai senhora. dar valor lá na frente, né? Bom, depois disso, aí você desenvolvendo coisas e tal, eu sempre trabalhei no segmento financeiro, né? E eu percebi que tecnologia atrelado a um negócio, quando você consegue construir tecnologia, que o negócio vê valor, as pessoas veem valor na pessoa, em você. E foi um pouco do que eu fui buscar. Valuation, né? Exatamente. Então tá, o Danilo é uma pessoa de tecnologia. Sim, mas tecnologia para o negócio. Quando entrou esse negócio de analytics, de BI, isso eu tô falando em 2010, na mesma lógica, eu fui me especializar, fui estudar esse assunto e tal. Então quando o pessoal começou a falar desse assunto, você já sabia. Eu já estava especializado. Então
quando passou a oportunidade para trabalhar num outro grande banco, Teve sorte de novo, né? tava cheio de sorte. Eu falava, precisa de um cara que conheça a ferramenta, Por não sei o acaso quê. eu sei. Pau. Então eu programava para front-end, que o pessoal chama hoje, programava para banco de dados e sabia mexer com a parte de BI, Nossa, velho. que era um pouco do diferencial ali. E aí, assim, eu fui galgando essas posições, né? Essas funções dentro das empresas. Bom, depois eu corto para virar CEO aí pra gente usar mais o tema de vocês. Mas, de novo, assim, tem um trabalho aqui, tem umas falas, né? De resiliência, de vulnerabilidade, de você chegar aqui e falar, tá bom, mas o que eu preciso fazer para me manter aqui? É update. Sabe o que eu achei interessante? Tudo que você tá falando é você descobrir a tendência antes dela explodir, cara. Né? Bom ponto. Olha que é interessantíssimo. Bom Poucas pessoas eu acho que eu vi fazendo isso ou fazem isso, porque assim, como o pessoal fala até no mercado financeiro, quando você vê uma ação, por exemplo, passando no jornal, é porque ela já está no ápice, quem comprou já comprou, você já perdeu a maré de surfar aquela ação. Por exemplo, na sua vida você tinha uns insights, tipo, nossa, isso aqui é uma novidade, eu vou estudar, e aí quando chegava Pô, mas o eu tenho uma momento opinião. certo... Diga. Eu tenho uma opinião sobre isso. Daí, se eu tiver errado, você Não, me corrige. claro. Eu acho que assim, imagina só, o Wellington, ele me apresentou o conceito da lei da atração. Conhece? Conheço. Então, eu acho que assim, quando a pessoa ela tá numa rotação assim de buscar progresso para a vida dela, É verdade. eu acredito que ela começa a pensar de uma maneira tão diferente das outras que às vezes esses tais insights, essas tais tendências que ainda vão aparecer, às vezes passam pela cabeça dessa pessoa, simplesmente porque ela está atraindo algo que é uma rotação diferente. Ela quer o melhor para a vida dela. Exatamente. E eu acho que, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, que o Wellington falou para você agora. Não, Você, acredito. Pô, você tava, parece que sempre um passo à frente, mas eu acredito que era na realidade a postura frente ao que você já tinha. Tanto de gratidão pelo que já se tem e pela ambição de querer sempre algo melhor para você, para sua família, Tem para as razão. pessoas que estão ali em volta de você. Não sei se você já E pensou Não, sobre acho que isso. você tem razão. E eu tenho um sentimento também que isso tudo partiu dos dois mentores, que são os pais. Sim. E aí mostra a importância que pais, né, os pais têm na vida de um filho. Com certeza. E além da dos família. pais, eu Pensa entendo nos até irmãos mais. mais velhos, né? É. Eu, pelo fato de ser o irmão mais velho, eu tinha muito isso, assim, eu preciso ser o cara para apoiar espelho, a minha né? família, cara. O arrimo de família, vou buscar. Vou E até buscar. pelas pessoas que você estava andando. Por exemplo, se você tivesse um amigo ruim, qual conselho que seu amigo te daria? Tem razão. Não, Faz um curso? Eu concordo 100% com você. Acho que Sabe? a conexão, Nossa, né? sensacional. A conexão que você tem, de novo, a abertura, e contando um pouco para vocês assim, legal, super concordo com o que você acabou de falar. Mas olha que engraçado, tem uma palavra que eu gosto de usar muito que chama paixão. Assim, ó, quando você faz uma coisa que você tem paixão, eu com esse negócio de aula, do mundo acadêmico, é uma coisa que eu tenho paixão. Esses dias eu estava fazendo a conta. Eu tô há quase 20 anos num segmento acadêmico. Aí você, Nossa. desde a escolinha lá até as duas maiores universidades que tem aqui em São Paulo. Hoje eu sou professor lá, eu tenho muito orgulho de dizer isso a vocês. Professor titular da pós-graduação das duas principais universidades que tem aqui em São Paulo. Uma especializada em tecnologia e a outra super tradicional aí do mercado. Então você pensa, cara, como é que você chegou nisso? Paixão. Eu explico. Na hora que você tem uma oportunidade, de novo, a oportunidade das aulas, de estar conectado com as pessoas, de ter gente que está aqui fazendo você se obriga a se atualizar o tempo inteiro. Então isso que você falou, concordo 100%. Como é que eu estou olhando para a tendência? Porque eu estou num segmento que você precisa ter o tempo todo updates, etc. Vamos falar, inteligência artificial. 3 anos atrás, ninguém falava desse assunto. Quando Sim. eu fiz faculdade, a gente já falava disso. Chegaria a esse momento aqui. A gente já falava desse assunto. Chamava inteligência artificial fraca, inteligência artificial forte. Eu fui programador de uma linguagem chamada Prolog, que era pra isso. Você sabe, você já deve ter visto os carrinhos que andam pra frente, pro lado, pra trás, os robozinhos, né? E Sim. robótica. Hoje, a gente tá falando o quê? Você entra no chat GPT ou qualquer uma dessas plataformas e o cara te dá um monte de respostas. Então, de alguma forma, você tem muita razão no que você está falando, eu sempre precisei estar atualizado. Como é que nasce uma oportunidade na universidade para você?
Eu penso, como é que nasce uma oportunidade na universidade para um cara como de eu? Você dá aula? De eu virar professor na universidade. Caraca. Como que nasce Como uma que foi oportunidade isso aí? dessa, né? Pensa. Verdade. Na mesma lógica, você está num segmento e esse segmento tem pessoas do ramo. Como é que você mantém essa relação? De forma genuína. Genuína. Pega essa dica aqui que eu acho que é importante para você. Na maioria das vezes você conhece as pessoas, você se dedica para ela durante um primeiro ou um pouco período que ela de alguma forma tem algo para te oferecer. A partir do momento que você entende que ele já resolveu o que você precisava, você deixa aquela pessoa de lado. Aí o que vai acontecer? Na hora que você precisa dela, você manda uma mensagem no LinkedIn. E aí, tudo bem? Tô vendo uma vaga aqui na empresa tal. Você não pode me indicar? Não. Como você constrói um relacionamento genuíno de longo prazo? Isso não começa. Nossa relação começa numa conversa como essa. Aí a gente vai avançando. Aí amanhã você tem um outro tema. Você fala, Danilo, o que você acha disso? E a gente vai. Aí você liga e fala, nossa, vi um cubo mágico novo porque eu vi que seu filho sabe fazer. Essa relação, as pessoas não investem tempo. E deveriam. Então, no mundo acadêmico aconteceu a mesma coisa. Estava eu lá trabalhando, ainda lá, de novo, você tem que ser bom em algo. Então, o bom programador trabalhando numa empresa, sempre dentro desse contexto de desenvolvimento. E aí eu falei, eu preciso avançar no estudo. Vou fazer uma pós-graduação. Por quê? Porque agora eu ainda não estou ganhando o que eu imaginava, mas eu vou buscar uma especialização. E por que você precisa disso? De novo, porque em tecnologia, por exemplo, change so fast. Se você ficar um tempinho aqui, vou dar outro exemplo, Python. Você aí quer trabalhar com tecnologia, eu quero trabalhar com Python. Python há 3 anos atrás ninguém falava desse assunto. Agora todo mundo desenvolve em Python. Então, o que eu precisei fazer? Eu fiz uma pós-graduação especializada em tecnologia para negócios, porque eu sabia que tecnologia tinha que ser o meio. Essa era a minha cabeça. Não o fim. O meio. Ela tem que ser o meio para alguém. O business das empresas, né? O que nós estamos fazendo aqui? Entregando tecnologia para que as pessoas consigam ser melhores. Seja melhores porque ela quer um novo emprego, seja melhores porque ela vai conhecer e consumir um conteúdo de alta qualidade. Então a gente está entregando tecnologia como meio. Quando eu fiz essa pós-graduação, eu enxerguei que eu já tinha essa paixão pelas aulas. Eu falei, eu acho que eu teria chance de ser professor aqui, neste lugar. Na pós-graduação você já começou a visualizar você ali. E como você começa? Não são 2 anos de curso? No dia 1, eu falei, como eu me relaciono com este lugar para que eles me convidem no final. Gente, o famoso networking. No dia 1. No dia Nossa. 1. E aí, quando aconteceu a oportunidade, era para ser professor substituto. Sabe, na época da escola, que Sim. você vai professor substituto, ninguém quer ir? Então, e eu tinha que dar uma aula. Cara, uma dica. Se você tiver uma oportunidade, se você quiser muito ela, pega ela, abraça, meu. Mas abraça. Mas assim, com carinho. E eu fiz, na minha cabeça, a melhor aula. A melhor. Porque eu falei, eu não vou ter uma segunda oportunidade, cara, de entrar numa universidade para ser professor. Então eu vou dar a melhor aula de todas, na minha cabeça. E assim foi. Tinha uma aula teste, então um monte de gente assistindo. E aí eu dei uma aula teste. Quando eu saí de lá, o cara me ligou e falou, não, cara, a gente topou você. Todo um trabalho gigante para ser professor substituto. De novo, Wellington, aí o que você faz? Cara, você já tá lá, meu. Agora é a hora de você mostrar que você veio. Então, como eu me conecto com os caras que são do segmento que eu estou? Eu já trabalhava com BI. Quem são os professores tops de BI aqui? É com esses caras que eu vou conversar. É com esses caras que eu vou conversar. É com eles que eu vou me relacionar. Óbvio que cada um deles vai ter o seu estilo, o seu modelo e vai ter lá o garoto. O que eu fiz? Mesma lógica da escolinha. Posso assistir sua aula? Posso assistir sua aula? Posso assistir sua aula? É assim. É assim. Aí você tinha vários insights, sabia as referências de onde sabe o que é o mais impressionante para mim, Danilo? Caraca. Eu não consigo não linkar com as coisas que você fala desde o começo da sua vida. Do seu pai falando para você manter bons relacionamentos. Exatamente. Sorrir, Meu ser pai agradável mestre, com as pessoas. Meu pai é um mestre. Daí depois lá na escola, quando você foi ajudar o homem lá sem pensar quem ele era, Exato. ou qual era o benefício que ele ia trazer para você, simplesmente porque você queria ajudar ele, você percebeu a dificuldade dele e, vou ajudar. Eu não sabia que o cara ia me ajudar a mudar a vida. Exatamente.
Sabe? isso, Ele te levou para um lugar, daí desse lugar você foi percebendo necessidades suas. Se você não estivesse naquele lugar, talvez você não perceberia essas necessidades, porque talvez elas nem existissem, né? Definitivamente. Não, isso assim, é muito legal. E eu comentando sobre essa questão de relacionamento e tal, a hora que eu entrei na faculdade, falei, bom, agora vou ser o professor substituto. Tem uma outra palavra, uma fala aqui, né? Eu vou me empolgando aqui. Nunca é fácil falar da gente, né? Mas tá vindo na minha cabeça, eu tô dividindo Tá com ótimo, vocês. À Mas- vontade, meu Não. amigo. Você fala mais, a gente fala menos. Não, a palavra sorte é engraçado, porque tem gente que fala, não, o cara teve sorte, mas eu acho que ela faz parte da trajetória também. Você, às vezes, estar no lugar certo. O que acontece nessa jornada? Desses professores, colegas aí, que, posso assistir sua aula, quem é que não quer um cara para poder fazer os materiais e tal, né? Um desses colegas falou, cara, eu tô com dificuldade de vir de terça, porque eu tô fazendo uma pós e tal. Você não quer dar aula para mim? Mais uma vez, música para as Eu vou ouvidas, até né? arrumar meu paletó, cara. Falei, posso. Eu quebro o seu galho, pô. Posso, Dá né? não, mas... Cara, às vezes você só precisa de uma oportunidade. É isso que eu acredito. E o que aconteceu nessa história? Eu dei essa aula Os alunos amaram. os caras queriam, por quê? Como era uma aula de substituto, qual foi a minha cabeça? Eu preciso levar conteúdo que esses caras vão se interessar. E naquele período, o assunto de Big Data estava começando a emergir. Computação em nuvem, Big Data. Tá vendo a dimensão de você estudar o tempo todo, ou estudar quando puder, ou enfim. Isso aqui te traz possibilidades para você abrir a porta. Aí, quando você chega lá para os caras, começa a explicar o valor agregado de Big Data tal, para os alunos da graduação. Passou 3, 4 aulas, os caras ligaram lá, mandaram pro coordenador e falaram, olha, se quiser deixar o Danilo, pode. No segundo... Sem vocês saberem. Cara, né? no final do ano eu já estava convidado como professor titular da graduação. Fiquei 2 anos lá, 1 ano e meio, quase 2. E aí fui convidado para pós. Nossa. Para pós-graduação. E E a pós é nisso você tava completamente estudando diferente. também, né? E aí já tinha terminado Tá. né? Porque para você dar aula na pós você precisa ter alguma titulação, né? Mas o que foi legal? Tinha aqui um trabalho prático, dia a dia de desenvolvimento. Tá vendo aí o que eu falo para você de ter os seus investidores? Então, só tô falando de trabalho aqui. Em momento nenhum eu tô falando da família, né? Então, a família tá sempre do lado aqui, apoiando. Já tava com a Lilian, a gente já tava junto pensando como que a gente ia casar, coisas assim. Você Mas casou novo? Não tanto, né? Eu casei com 30 anos. Não tão novo. Tá bom. Mas a gente já tava assim com um plano, né? De como Mas é que a você gente já ia namorava fazer. ela há mais uns anos, né? Namorava ela. sim. Ela me enrolou, né, cara? Então, depois ela vai assistir isso aqui já era. Né? Mas, cara, o que eu quero dizer pra você? De novo, surgiu a oportunidade na pós. Cara, na pós-graduação de uma universidade de tecnologia de ponta. Caramba. Na pós, cara, como é que o garoto... Quando eu comecei minha história, aí eu cheguei lá, como funciona a pós, você tem 5 encontros. Não tem essa. Se você não der um negócio estruturado, minimamente... E aí imagina um garoto chegando na pós-graduação. Quando você chega numa sala que tem 40 caras. Como é que são os olhares? Como é que são as... né? A forma de qualquer você... cara, né, que tá lá. Não, né? até aí sim, né? Porque é um garoto que tá chegando na sala de aula, mesmo assim, uma pós-graduação, Não, né? eu digo quem tá lá te esperando, né? Perfeito, Às vezes é perfeito. aquele cara que já é todo, né? Definitivamente, Vou fazer isso. uma pós aqui. Exato. E aí, de novo, David, como é que você sai do outro lado? Preparação. Qual que é o público, como que eu vou atacar e o que que esse cara precisa sair daqui sabendo hoje? Pra ele ter aquele uau, caramba, eu quero mais. Porque que você falou, são poucos encontros, é um negócio denso Exato. e tem que ser passado da melhor maneira possível e E ainda ser agradável. É isso, E tem que direcionar o cara, né? Porque o cara Exato. vai defender o ponto dele no final, né? E às vezes ele já vem com viés. Então a dica aqui qual é? Você precisa ser hands-on, mão na massa. O meu background técnico me ajudava nessas questões. Porque na hora que você chegava lá, tá bom, então você vai dar aula, no meu exemplo era aula de Business Analytics. Então como é que o cara de negócio consegue ter uma adesão com base em dados? Eu abri o SQL lá com eles. E aí o cara, e ele fazia, junto comigo. Então quando ele terminava, ele vivenciava uma coisa muito próxima do que o que ele queria fazer. Por isso ele estava fazendo aquele curso. Então eu precisava ser muito ágil e essa habilidade de comunicação, essa habilidade de você saber ler pessoas, tal, começou aonde? Lá na escola de informática. Caramba.
Eu acho interessante isso porque, assim, eu acho que a maior dificuldade de muitas faculdades, ou, sei lá, não sei, pode ser cursos, é você faz muita teoria e pouca prática. Ali você mostrou pro cara, ó, Essa era a vamos ideia. fazer junto. Eu acho que isso aí também é um diferencial gigante, né? Isso, e de novo, eu vou contar uma história para vocês. Esse ano de 2023, eu tive a oportunidade de ir para Israel. Eu gosto, como eu disse, eu gosto muito de estudar e eu tento trabalhar o máximo que eu posso para investir um pouco nesse conceito de estudo contínuo, Fazer né? um Israel curso pensa fora. assim, cara. Você tem que fazer o melhor que você pode com o melhor que você tem. Então, lá não chove nunca. Se chover, os caras não perdem uma gota de água. Lá não tem água. Então os caras vão lá no mar, dessalinizam o mar e vende água potável porque não tem o que fazer. Não vai ter chuva lá. Né? É um país de 9 milhões de habitantes. Então, o que eu extraio aqui dessa conversa é, às vezes, você está numa oportunidade. Você precisa, não tem uma segunda chance. Então você tem que ir lá e tentar dar o seu melhor. E o melhor está pautado em pessoas, está pautado na sua preparação técnica, que eu acho que isso é um diferencial. Então, não, mas eu quero trabalhar naquela função como programador de sistemas. Tá bom. Então você está estudando o quê? Front, JavaScript, React. O que você está estudando? Ó, eu estou falando as linguagens de UX, agora. UX, Figma. C. Você não sabe o que eu estou falando. Então, se o CEO tá falando disso e você não tá fazendo nada, você precisa prestar atenção, entendendo? Presta Não é o atenção. cargo, né, São cara? Assim, como é linguagens que de você... programação. Se você quer trabalhar na área de tecnologia. Galera que já trabalha aí lá na India, ó. Isso aí. Atenção. Nossa, sensacional. Vários insights aqui. Realmente a área de tecnologia ela é bem vasta, né? E hoje, né, você estando à frente aí da Engia e tudo, como que você se sente, né? Porque assim, eu vejo que todo esse período de aula que você deu, você colocou muita mão na massa, né? Como que é o CEO? O CEO não vai lá sentar junto com o cara lá e programar? Como é que funciona isso? Você Legal. tem que se segurar ou você já chegou junto com o cara? Cara, vamos lá, vou sentar aqui com você. Eu vou fazer uma vez, depois você toca. Você já fez isso? Vamos lá, acho que assim, primeiro, eu juro que eu estou tentando melhorar isso, né? Mas eu diria o seguinte, o que eu estou observando do mercado é que as tecnologias elas estão ficando cada dia mais pensadas para o negócio. Ou seja, elas estão ficando mais habilitadas para uma pessoa de negócio ter as suas respostas. Os desenvolvedores continuarão existindo e muito. A gente precisa muito disso, mas as tecnologias estão avançando para que eu possa clicar e fazer as minhas perguntas. Então, o que eu tenho visto é que algumas empresas estão investindo em líderes, e aí, no meu exemplo, a posição de CEO, estou na posição de CEO, com este background de tecnologia, porque, dependendo do perfil da empresa, ela precisa de uma transformação tecnológica. E essa transformação tecnológica, muitas vezes, uma pessoa oriunda de outros segmentos não tecnologia, não consegue ter a velocidade e o entendimento. Então, um exemplo é... O feeling, né? Como é que você toma uma decisão de migrar a sua operação para a nuvem ou manter ela no que a gente chama de premise? Até você explicar para alguém que não entende o segmento, dado a velocidade da transformação tecnológica. Esse é um exemplo do nosso caso. Se uma empresa nasce nasce uma empresa agora, ela já nasce em nuvem. Ela já nasce com metodologia ágil. Ela já nasce com Scrum Master, todos os conceitos atuais. Mas as empresas que estão aí, elas estão passando por um processo de transformação. Então, qual que é o desafio do CEO, né? Primeiro, impulsionar essa transformação tecnológica. Lembra que no começo eu comentei que a gente não quer mais falar no telefone, no meu exercício lá. Então, como que eu impulsiono uma transformação tecnológica que envolva multicanalidade para que o cliente seja atendido no canal que ele quer, no horário que ele quer, com desconto barra a negociação que ele quer? Eu preciso de muita ciência de dados. Então, qual que é a minha cabeça? Bom, como que eu impulsiono a transformação tecnológica? Com 3 pilares. Dados, ciência de dados é a chave. Segurança, e aí pode ser cibersegurança ou segurança física mesmo. E arquitetura escalável. Por quê? Porque o nosso podcast aqui pode ter, a partir de amanhã, 100 milhões de usuários. Se eu não tiver uma arquitetura escalável, ele vai parar de funcionar.
Que então, fala, cara, vai derrubar, né? Como que você trabalha isso? Quando você vem desse segmento, você acelera isso mais rápido. Agora, qual que é o grande desafio de um CEO? Exercer a humildade. Exercer a humildade. Deixar o pessoal fazendo o tempo da capacidade que ele tem e você continuando a motivar toda uma equipe, toda Não uma é empresa. fácil. Porque você tem a pressão de alguém aqui que está pedindo um resultado, você tem a pressão aqui do mercado, você tem a pressão do cliente, você tem a pressão das pessoas, você tem a sua própria pressão, os seus próprios interesses. Então, o que são os meus maiores desafios hoje? Então, primeiro é esse impulsionamento tecnológico. Como é que eu dou pista para a galera conseguir estruturar isso de forma sólida? Segundo, como que eu estou próximo do cliente, tendo conversas, às vezes, até difíceis com ele, dizendo, olha, para eu fazer esse tipo de trabalho que você está me pedindo, eu vou precisar ter este nível de sofisticação que vai ter esse nível de custo. Eu até brinco. Às vezes dá para você tirar o dente com ou sem anestesia. Você decide, né? Você decide. Com ou sem açúcar, então, com ou sem anestesia. Aqui é como é que eu olho para o meu cliente, como é que eu olho para a transformação tecnológica e o mais importante, como eu olho para as minhas pessoas. Eu tenho muito orgulho de dizer que dentro do nosso negócio lá, a gente trabalha um tema de diversidade muito forte. Então, a gente tem nossa CIO, mulher. Então, head de tecnologia, mulher. Isso não é simples. Fácil de encontrar, né? Em tecnologia ainda a gente tem um pouco de paradigma. A gente tem mais 60% do nosso quadro da Endia de pretos e pardos. Então, é uma métrica bastante mais interessante. De 60. Mais 60% do nosso quadro. Então, todas as dimensões de diversidade a gente acaba pregando bem lá. Tem uma relação com o segmento, que é comum, mas a gente leva esses programas muito a sério. E eu faço parte como um dos embaixadores do programa. Aí quando você me pergunta, o que você faz? Eu preciso ajudar a impulsionar essas pessoas a conseguirem ser quem elas são. Porque elas vão dar o melhor delas sendo diversas. Independente de qual é a sua cor, independente de qual é a sua opção sexual. Então isso é uma coisa super relevante pra gente, né? Obviamente, pro nosso negócio e pro nosso segmento. Então, quando você me pergunta assim, quais são os seus 3 desafios? Pessoas, meus clientes, que são os seus clientes, e a nossa transformação tecnológica. Obviamente, as outras dimensões são fundamentais, mas o que eu faço de manhã? Eu olho para isso e falo, não posso gerar risco para o negócio, porque se eu tomo um risco de cibersegurança, eu não estou impactando só o negócio. Estou impactando 4.000 vidas. Vezes 3, 12. Vezes 3, 12. Nossa, interessante. Fiquei pensando aqui na parte que você falou do... Como você sendo de tecnologia... explicar para um CEO que talvez veio de outra área que precisaria dar esses passos, teria que primeiro convencer ele, né, ele estudar na mente dele essas ideias para poder impulsionar a empresa. Agora você já sabe mais ou menos os passos, né? Daí você tem que ter habilidade, né? Ajudar, né? Tem que ter habilidade, porque senão também vão falar, mas porque você veio de TI tem que ser assim. Entendi. Então, o exercer a humildade é um fator importante. Você não pode ter todas as respostas. Contar Exato. que o time vai fazer um brainstorm lá, vai todo mundo unir as ideias, as forças e seguir o melhor caminho, né? Exatamente. Isso que eu acho difícil, sabia? Seguir o melhor caminho com muitas Eu ideias. fico imaginando assim, cara, às vezes é muito simples você simplesmente ir lá e entregar a resposta para essas pessoas, né? Porque às vezes você tem a visão ali do macro, Mais né? macro. Aí você já sabe mais ou menos o que precisa ser feito, mas só que às vezes tem que deixar as pessoas, porque elas estão lá para isso, tomarem a melhor decisão, né? Eu tô agora cursando mestrado. Né? Aí vamos, cara, como assim? Surpresa! O CEO aí tá estudando. O cara não para, Então, meu. é assim, cara. Mas por quê? Eu acredito que daqui mais Muito uns bom. 10 anos, mais 10, Fazer um talvez o meu doutorado. pique vai... Eu vou até o pós-doc, mas o meu pique vai reduzir. Então, Verdade. você tem que ter valor no tempo, deixar um legado para a sociedade. É isso que eu quero fazer, deixar um legado. Então, eu tô fazendo mestrado. Adivinha no quê? Em gente. Gestão de pessoas. Em gente. Porque é realmente o que você está fazendo agora. Em gente. Porque era legal fazer um mestrado em tecnologia. Mas eu pensei em fazer em gente. A vida é muito linda para você ficar só fazendo uma coisa que é um pouco da sua zona de conforto. Então, por que eu tô pensando em gente? Aí você me pergunta assim, cara, você está falando aqui da empresa gigante, etc.
Mas se você entende o perfil das pessoas, David, você vai entender que você vai ter alguém mais analítico. Como é que você fala com um cara mais analítico? Com número. Não tem essa. Exemplificar. Analítico se você chegar com o cara. E eu tento me esforçar para ser assim. Com um cara e ficar lá, não, mas olha, na alta do dólar, então ele vai olhar assim, na alta do dólar, quantos por cento? E se você fala com um cara muito extrovertido, um cara muito extrovertido, ele não é um cara de número. Então você chegar para ele e falar assim, ó, trouxe uma planilha aqui para você me apontar as horas que você fez e tal, perdeu o cara. O cara já vai dormir. Qual que é a habilidade que você tem que ter como líder, né? Sim, como é que você extrai desses nossos perfis o melhor? Obviamente é fácil. Não. Definitivamente, se a pessoa perguntar, faz uma autoavaliação do Danilo lá, deve ter muitos problemas, e eu tenho, né? Assim, eu tenho um ritmo, que é um ritmo intenso e etc e tal, e às vezes eu falo, poxa, eu deveria dar uma reduzida aqui às vezes e tal, fazendo essas reflexões, né? Por isso eu gosto de estudar muito, que aí quando você estuda, você tem outras percepções, você conhece outras pessoas, você fala, esse cara aqui chegou até lá, mas ele perdeu isso, então o que eu não quero perder? Isso também é uma dimensão importante. Você teve que fazer sacrifícios? Muitos. Qual o sacrifício você acha que foi mais, assim, não ruim, né? Mas você teve que abrir mão, assim, maior para poder chegar onde você chegou hoje? Muito legal. Eu vou contar uma história bem rápida aqui para vocês, para pegar um pouco de uns parâmetros da preparação pré. Tô lá trabalhando, nossa jornada, eu fui lá na frente, agora eu vou voltar um pouquinho lá atrás, tá? Opa, tranquilo. Tô lá trabalhando num desses bancos aí, como eu comentei com vocês, né? Eu acho que eu vim para esse mundo para fazer coisas que de alguma forma vai impactar mais gente. É isso que tá na minha cabeça para frente e tal. Aqui eu acho que a gente tá fazendo isso. Com certeza. Pessoas, né? Você que tá assistindo aí, ó. É isso, assim. Então, se inscreva. Como a gente faz para impactar? E aí o que é engraçado, né? A gente estava desenvolvendo lá uma solução, veio lá um processo, assim, e uma métrica de reconhecimento de mercado. Então, é uma métrica de avaliação se o cliente gosta ou não gosta daquele seu serviço. Vamos chegar assim, ó, no final do podcast, você pergunta aqui assim, ó, baseado na sua experiência, você recomendaria esse podcast para o seu amigo ou não? E aí o cliente vai lá de 1 a 10. Essa é uma métrica de recomendação super importante, né? Você implementar isso num grande negócio não é simples, porque tem muitos temas, tem muitas reuniões, muitas agendas, muitos interesses, então tem muita gente que precisa ser convencida para isso acontecer. E olha que engraçado, aí no final, esse projeto ele nasce de uma ideação e a gente desenvolveu lá a plataforma que fazia isso acontecer. Conversava com o cliente, mandava lá e tal. Tô eu lá trabalhando, né? E eu vou até dar um pause, eu queria ter uma oportunidade de uma experiência profissional internacional. Eu queria isso. Então eu vou te responder assim um pouco do desafio, né? Eu queria isso. Então, como eu queria essa oportunidade, eu olhava assim, bom, eu tô num lugar que tem escritórios em vários países. Mas qual é a barreira? O idioma. Senhores, vocês acabaram de falar da barreira. Se você não estiver pronto, você vai para lá? Não, aceita. Ou sai do outro lado. E foi o que eu fiz. Eu falei, bom, pera lá. Então, se eu tenho interesse em ter uma experiência profissional, quais são os parâmetros? Eu fui buscar os programas. Quais eram os programas que tinham? O que o cara precisaria? O que ele precisa para ter a oportunidade de fazer um intercâmbio aqui? Isso, ter essas notas, ter isso, tal. Esse aqui eu tô no parâmetro, isso aqui eu tô, tempo de casa e tal. Mas precisa ter esse negócio aqui mais estruturado. O que eu fiz? Quase 2 meses longe da minha família, estudando inglês no Canadá. Fez um intercâmbio. Peguei o resultado das férias, mais a grana que você vai guardando mês a mês, não sei o que, tal. Falei, vou pagar parcelado, mas vou. E fui pro Canadá. E você fala, cara, como que você vai pro Canadá? Fui. Porque eu precisava destravar o inglês, eu precisava melhorar o inglês. Por quê? A gente fala inglês aqui, mas depois você volta a falar português. E eu fui pro Canadá. Imersão. Porque eu precisava, eu tinha um objetivo claro. E às vezes você não tem. Aí você acha que você tem, mas você não tem. Tinha um objetivo claro. Então, eu não fui pro Canadá só por ir pro Canadá. Eu fui pro Canadá e falei, é muito legal estar no Canadá investindo nas minhas férias. 1 mês e meio, 2, eu vou ficar fora, mas eu estarei trabalhando de lá, porque eu vou pro Canadá, porque eu preciso melhorar o inglês, porque caso eu tenha uma oportunidade para uma entrevista ou um trabalho internacional aqui nesta empresa, eu gostaria de estar apto. Estou saindo de férias. Acho que vocês me entenderam. Eu amarrei o plano. Eu deixei as pessoas saberem. Caraca.
Você acha que o cara acorda de manhã? Você acha que eu acordo de manhã e fala assim, ah, não, David quer ir para Estados Unidos. Com 800 mil coisas na cabeça. Agora, se o David deixa isso aqui, claro, de forma estruturada, e foi exatamente o que eu fiz. Então, eu fiquei lá, e de lá eu mandava conferências, novas tecnologias que eu tava vendo no Canadá, tal. Beleza? Quando eu voltei pra minha cadeirinha, bom, esse projeto que eu comentei, tava rodando, então, sorte. Projeto estruturado, momento certo, não sei o quê. Me vem a empresa e fala assim, ó, tem um programa aqui, tô lá, vem um Master Blaster, O top da empresa. O Danilo, você tá ocupado? Pra você? Tô. Não. Entenderam? Eu falei, cara, você tá ocupado? Eu, Caraca. tipo, não. Eu precisava falar com você. Eu falei, bom, eu não, assim... Cara, eu não errei nada, eu mandei e-mail errado. Não sei, eu devo ter feito uma cheat muito grande. Se a bronca tá vindo desse cara... Entendeu, cara? Olha a nossa vulnerabilidade na cabeça. Eu falo, cara, tal. E aí, nessa lógica, o cara falou assim, ó, você tá preparado pra passar uma temporada na Inglaterra? Nossa, velho. Eu falei, como assim na Inglaterra? Na Inglaterra. Você tá contemplado pro programa aqui, e é um programa onde a gente vai pegar os nossos maiores talentos aqui e vai mandar lá pra fazer um job rotation na Inglaterra. E aí, não sei, dependendo de como você se desenvolver lá, talvez você nem volte. Caramba. Pum. Aí Que eu falei, sorte, hein, né? Aí eu falei, que sorte. Eu falei, quando? Caraca. Tipo, era julho. Ele falou, setembro. Então eu tive agosto e setembro pra ficar longe da minha família um baita tempo. Porque eu falei, genial! Nossa, Inglaterra, não acredito. O Só meu faltou inglês, uma meu outra verbo parte. to be. Aí eu pensei, o que eu conto pra Lilian quando eu chegar em casa? Então você me pergunta, foi fácil? Foi genial chegar lá na Inglaterra. A Inglaterra é um país de altíssimo nível, pessoas e tal. Olha a vulnerabilidade. Você chega lá, o cara... Em inglês você fala, vou contar essa história. Eu demorei 2 horas pra conseguir comprar um bilhete de trem. Eu não tenho vergonha de falar isso. Por que você não fala inglês? Você não fala que você fala inglês, que tal? Você chega lá, cara, tem um telão gigante com 850 mil Destinos. e todos os destinos passavam na estação que eu tinha que ir. Milton Keynes. E aí, qual trem que eu pego? O que vocês acham? Você vai perguntar ao cara, aí você fala, não entendi. A gente fala Nossa, muito rápido, inglês eles falam rápido. britânico. Eu não entendi. Aí ele te dá um papel, aí você olha, tem 800 coisas. 2 horas para eu conseguir comprar o bilhete. Porque eu não tinha lá internet e tal, não sei o quê, tão assim disponível, né? O que eu tive que descobrir? Que existe um bilhete lá chamado Anytime, que eu paguei muito mais caro, mas eu podia pegar qualquer trem a qualquer hora. Então, Caramba. eu fiz o melhor que eu tinha com aquilo que eu tinha. Dito isso, cara, depois que você passa uma temporada na Inglaterra, olha isso, longe da sua família, tendo que se adaptar no idioma, na comida, na temperatura. Não parece genial? Você tá lá? E foi. Uma experiência top. Cara, se tiver uma parede na minha frente, eu quebro, meu. Entendeu? Entendi. E aí, o que eu fiz depois que eu voltei? Continuei estudando inglês. Quase tempo você passou na Inglaterra? Quase 8 meses. Fora Meu o tempo do amigo. Canadá. Foi assim, um total... o Canadá foi para estudar. A Inglaterra foi 5 meses ali, mas um mês de férias e tal. Minha esposa foi, né? Meu filho foi. Ah, tal. tá. Eles foram junto. 15 dias. Ah, Por 15 dias. Foram lá, me visitaram, porque você tinha possibilidade de fazer gestão do que você tinha ali de ativo. Não tinha uma vida ruim lá, muito pelo contrário, cara. Poxa, eu morava lá no centro de Londres, imagina, cara. Olha de a onde casa, tudo bancado Da pela onde empresa. Da onde eu vim, cara, como é que eu cheguei na Inglaterra? Se você me perguntar qualquer coisa de Londres, eu sei. Sabe? Caraca. Mas o que eu doideira. fazia ali, meu? O que eu fazia ali? De novo, eu tô provocando esse assunto. Eu acho que é importante a gente sair daqui provocado assim. Eu fui pra Oxford. Eu fui pra Cambridge. Era só pegar um trem. Final Foi de ver, semana. visitar Eu a faculdade. estudava lá, cara. Não era entendi. dar rolê. Eu ia lá pra estudar. Por quê? Tem os short term lá. Os cursos- de curta duração. Então o que eu fazia? Salvava a grana durante a semana, porque os caras não almoçavam lá. Comiam lanche e tal. Então eu ia no mercadinho, comprava tudo que eu precisava, fazia os lanches, me adaptei ao ambiente. Você precisa disso. Você tá no Brasil, você não pode querer ser britânico. Você tá na Inglaterra, você tem que ser inglês. Você não pode ser brasileiro. Você tem que ser inglês, porque ali você tem que se adaptar ao costume do cara. Então o que eu fazia? Comprava os negócios, tal, levava tudo, gastava pouco. E curso. Quando que eu ia poder voltar em Oxford, cara? Quando que eu ia poder estudar na Imperial College? Ah, mas e o inglês? Me virava, meu irmão.
Foi E pra tinha coisa que eu cima, não já tava entendia. lá. E eu falava pro cara falar de novo. E eu tinha que fazer coisa. Então, eu, de uma certa forma, aproveitei um pouco da minha possibilidade. E eu tava em Oxford, velho, no final de semana, estudando lá nas maiores universidades. Era curso de coordenação. E daí? Oh, E daí? tem gente que não faz nenhum nada Não aqui é louco, online cara? de graça, Não pô. é? A vida é muito interessante, meu. A vida é muito interessante. Caraca, E aí, 8 meses. Então, Ah, assim, no total deu entre 6 e 8 meses. Tem toda uma história, aí férias, tal, não sei o quê, mas no final é uma jornada assim. Podia ser um mês. Você sai E de você lá, morava sozinho? outra pessoa. Num quarto? Exato. Você Aí é você um- faz amizade com as pessoas, depois você conhece outros brasileiros, outras pessoas de outros países, faz essa conexão. Aí alguns amigos de lá, também do Brasil, foram pra lá. Aí você faz conexão com os caras, depois volta aqui e trabalha junto. Né? Trocar experiências. Qual foi o maior perrengue que você passou lá em Londres? Olha, eu acho que esse das 2 horas pro bilhete foi assim, bastante interessante, assim. E o segundo, eu acho que foi uma prova, assim, bastante importante, que é, tá bom, então você tá aqui, agora amanhã vai ter uma reunião que vai ter um cara grande do comercial e você vai apresentar para ele o que você faz lá no Brasil, como você faz e que recomendação que você dá. Daí a gente viajou 3 horas, porque a área de tecnologia ficava numa cidade chamada Leeds, super longe lá, e a outro pedaço ficava em Leicester, né? Leicester é famoso por Leicester. conta do time, né? Isso aí só Então, conhece por causa do time, E né? essa apresentação foi em Leicester. Primeiro eu fui em Leeds, depois eu fui em Leicester, né? E aí você chega lá, cara, tem que você preparar tudo, você falar, você convencer, você mostrar número, mostrar valores e tal. No dia antes disso é um negócio. Por quê? Porque não é a nossa, vamos dizer assim, nosso dia a dia. Quem não parte do mesmo ponto que alguém que já parte do ponto A aqui. Então, enquanto você tá aqui, lembra? Eu tava lá no Brasil, o cara tá estudando inglês aqui, o cara tá morando fora. Então eu tava lá no Brasil, não é um problema não. Ao contrário, você precisa fazer isso aqui, ó, correr. Mas a dica que eu dou pra você é, esse cara que tá aqui na zona de conforto, meu, ele tem que ficar ligado, porque tem muito cara que nem eu que tá assim, ó. E era isso que eu precisava fazer. Então, qual foi a minha arma pro perrengue? A preparação. Então eu sabia cada fala do slide. Me preparei para as possíveis perguntas. Me preparei, porque do ponto de onde eu vinha, eu não podia falhar. Tava meu pai lá, minha mãe falando, olha, você vai dar certo, filho. Vai dar certo, você vai conseguir, você chegou até aí, né? Lá de trás. Eles nem sabiam, cara. O pai e mãe nunca sabem direito o que a gente faz, né? É assim, minha mãe e meu pai tava lá. Vai dar certo, não sei o quê. Aí você estufa o peito e vai. Uma coisa que eu aprendi. Quando você se propõe a estar num outro lugar, que é fora da sua zona de conforto, e você... foi o que aconteceu comigo quando eu estava em Nova York, recente, né? Eu falei com vocês. Eu tive que apresentar do lado dos maiores banqueiros do mundo aí, cara. Como é que pode, meu? Como que pode? Eu tava lá. Esses caras respeitam isso, porque você tá falando o idioma dele, ainda que talvez ele esteja entendendo você blá, 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 meio lento, você tá falando o idioma dele. Daí eu virei pro lado, a outra pessoa começou a falar espanhol. E aí eu falo espanhol. Eu comecei a falar espanhol. Ela falou, nossa, você fala português, espanhol e inglês. Não sou melhor do que ninguém, entendeu? Só que na minha função, hoje, é necessário. É necessário. Então, se é necessário, eu não posso transformar isso em algo... Nossa, isso é um diferencial. Necessário. Se eu sentar numa mesa com outro executivo e ele tiver que falar inglês, eu preciso, por causa da minha função. Se você quiser sentar numa cadeira dessa, essa é a sua necessidade. Isso te faz melhor ou pior que alguém? Não. Mas é a sua função, a sua necessidade. Então, isso de alguma forma vai deixando você mais forte. Mais forte. Mais forte. Daqui a pouco você está ajudando as pessoas falando da sua história, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui, né? Então, cara, de novo, a preparação. Hoje eu fiz aula de inglês. Todo dia eu faço aula 40 minutos. Pra se aprimorar cada vez Por quê? mais. Por quê? Porque é necessário. É o que eu falei pra você quando você chegou ali com seu filho mexendo no cubo No mágico, cubo, né? Eu falei pra ele que o filho dele, você viu, né? O filho dele, um minuto, resolveu o negócio. Eu falei, nossa... E eu comentei com ele que eu sabia fazer. Mas eu parei. Põe um cubo mágico na minha mão. Apareceu um cachorro brincando com o negócio. Entendeu? Eu simplesmente esqueci. Eu não sei mais fazer. E é interessante, né? Você pode muito bem falar assim, não, eu já sei. Mas daí você para de ouvir, você para de falar,
vai chegar uma hora que você vai precisar daquilo ali e cadê na sua cabeça, Com certeza. né? Com certeza. Atrofia, né? E desafios você tem. Sim. O tempo todo você tem. Desafios culturais, desafios pela sua origem. E aos poucos você tem que ir aceitando essas possibilidades, né? O mais importante, eu acredito muito, é você também não deixar de lado as suas raízes. Você manter as relações que você precisa manter, os amigos que você precisa manter e seguir a vida. Porque a vida é muito bela, cara. Eu sou uma pessoa que me sinto assim, todos os dias, todo mundo tem as suas aflições. A vida não é 100% tô feliz todos os dias. Mas quando você olha pra trás, cara, você fala, caramba, dá pra chegar, dá pra buscar. Estar nas funções, né? Não é nada, cara. Quando decidiram que eu teria essa possibilidade de assumir como líder dessa companhia, eu não estava pronto. Porque você nunca está pronto. Você assumiu qual posição? Eu era o antes head de tecnologia. Eu era o responsável da área de tecnologia e, por uma decisão do CEO anterior, ele decidiu, por um projeto pessoal, sair. E ele falou, olha, cara, enxerguei em você uma possibilidade de estar aqui. Você tem uma habilidade de comunicação que eu acho que é importante com o negócio. É envolvido diretamente com as pessoas, tem isso assim com você, tem a competência técnica que a gente precisa para fazer essa transformação aqui, e eu sinto que vai ter muita coisa para você aprender, você tem um time muito bom. Eu tenho muito orgulho de falar isso do meu time. Eu tenho um time muito bom lá, muito bom. O que eu tenho tentado fazer? Deixar com que eles apareçam mais do que eu. Porque o resultado deles é um pouco do meu resultado. Quando a minha diretora de RH vai muito bem no recrutamento com as pessoas e cuidado com elas, e as pessoas fazem carreira lá dentro, tem pessoas lá que começaram trabalhando na operação e hoje são grandes líderes de gente. Eu estou indo bem. Se o meu diretor de operações está indo muito bem no contato com os clientes, se o head comercial, se o diretor comercial, se eles vão bem, eu vou bem junto. Cada um na sua função, né? O que eu preciso fazer? Dar o direcionamento, claro. Acalmar quando precisa acalmar. Pôr fogo quando precisa pôr fogo. A gente tá na reta final do ano. Tem uma reunião. Puxar o que nós vamos fazer, o que a gente vai deixar de fazer, como que a gente vai fazer. Parte do business. E de novo, você precisa ter o apoio dos seus mentores e dos seus investidores. Eu queria ver o Danilo dando uma bronca em alguém. Não, você olha assim pra ele, pô, o cara mó legal, né? O cara super simpático, né? Imagina ele nervoso. Não, mas eu me considero uma pessoa sério, exigente. Né? Eu me considero uma pessoa exigente. Uma das coisas que eu sou muito exigente é com a questão da acabativa. Eu explico. A qualidade daquilo que a gente apresenta mostra a qualidade do trabalho que a gente desenvolve. Então, se você começa com um PowerPoint não muito bom, a sensação é de que o serviço é mal menos também. Então, eu olho esse ambiente muito bem estruturado aqui, é um ambiente de alta qualidade. Se você chega num... É assim que eu penso. Então, o meu nível de exigência, ele é um pouco alto mesmo. Alto, assim, de qualidade. Assim, vamos fazer um negócio bacana, vamos... Isso a gente não vai fazer, isso a gente vai fazer. E, de novo, eu tenho aqui, no meu exemplo atual, uma grande empresa por trás. E essa grande empresa exige esse tipo de qualidade, de investimento. Então, é mais ou menos isso que eu tento buscar, sabe? É um papo que a gente já conversou aqui em outros episódios, que é ser acima da média. Com certeza. Né? Então, você sempre fazer acima da média, ou seja, vai exigir muito mais do que a média. Então, isso vai gerar desconforto, mas vai trazer melhores resultados. Consequentemente, todo mundo vai ficar feliz. É isso. E eu acho importante, assim, você valorizar o time é algo fundamental na cadeira de liderança hoje. E eu tento fazer isso. Muitas vezes você vai ali, vai duro. Eu, por exemplo, visito a operação. Tô lá no detalhe, eu olho o detalhe da parede, eu olho o detalhe da cadeira. Nossa, isso é legal. Sim, mas é o meu jeito de ser. É como eu, assim, isso pra mim é o meu negócio. Então eu acordo de manhã e eu falo, bom, hoje eu tava em Barueri agora. A gente tem um escritório em Foz do Iguaçu, tem um escritório em Barueri e tem um escritório em São Paulo. Caraca, a gente fez o Danilo atravessar. Eu tava lá em Barueri, mas... Pra você que tá ouvindo e não entende das distâncias de São Paulo, que tem uma galera que não é de São Paulo. É uns negócios de uns longe, né? 40 quilômetros aí, isso, né? Por aí. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito à vontade. Nossa, Pô, a gente nós tá também, feliz demais. de verdade. Poxa, aprendi demais. Assim, me divertindo aqui e dividindo com vocês, né? Você falou uma frase agora há pouco que me chamou a atenção.
porque você já tocou, inclusive, no assunto da diversidade. Você falou assim que quando você vê uma parede, você derruba ela, né? Como foi nesses anos todos derrubar a parede do racismo? Essa é uma pergunta super importante, né? Eu acho legal vocês terem falado isso, até porque, primeiro, eu acho que essa dimensão da diversidade, ela está tomando uma proporção importante no mercado, nos mais diversos segmentos, e as empresas já entenderam que os times diversos, eles geram valor. E eu estou dizendo a você, às vezes, e aí tem algumas pesquisas que falam, entre 25% e 30% mais de produtividade. Então, quando você pensa que uma empresa é pensada para também dar resultado, lucro, etc., ter pessoas diversas aumenta em 25%, 30% o resultado dela. Já começa por aí. Isso Tá bom. já são dados, né, que são comprovados. Super, para mim, super relevantes. E diversidade, ela está em diversas frentes. Ela está desde a diversidade de raça, né? Então, eu me sinto responsável por fazer um trabalho técnico para demonstrar que é possível você mesmo tendo o racismo estrutural que ainda acontece, você vencer esse tipo de barreira. Como é que você faz isso? Você investe o seu tempo em mostrar para as pessoas que uma das dimensões é você estar preparado para as oportunidades. Você acolher, trazer essa pessoa diversa para o negócio é uma fase. Agora, desenvolver e manter é outra. Então, muitas empresas estão fazendo projetos geniais de atração. Vamos colocar metas para pessoas diversas. Eu acho que isso funciona mesmo nas companhias. Mas as pessoas não escalonam dentro da empresa, né? Esse é um desafio que elas estão começando a evoluir. Entendi. Tá bom, eu trouxe, como é que eu avanço esse cara? Vamos repensar um pouco no nosso... Quem não nasce do mesmo ponto. Ele não acorda de manhã imaginando trabalhar num grande edifício da Zona Sul. Aliás, se ele pensar isso, ele não tem roupa pra. Ou se ele tem roupa pra, ele não tá com essa cabeça de falar, não, chega lá, bate o pé na porta que você faz. Então, esse trabalho, e eu tô dizendo de um modo geral, as empresas entenderam que a diversidade de um modo geral, e eu já chego no racismo, ela é um fator que gera mais resultado. E aí agora elas estão incluindo programas. A gente tem o nosso programa lá, chama-se Simplesmente Gente, onde o nosso principal objetivo é falarmos e estudarmos sobre o assunto. Qual que é a minha recomendação a primeira? Para você falar de diversidade, você precisa estudar o tema. Você precisa saber falar disso, senão vira uma militância. Eu vou falar aqui porque o David, porque o Wellington, nós somos desprovidos de cabelo. Os três aqui, né? De alguma forma, desprovidos de cabelo e tal, né? Agora, eu sinto isso muitas vezes. Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas querem mais falar os problemas, é que nem a gente do que falando, pensar na solução. Do que as soluções, né? Exato, eu sinto isso às vezes. Vou dar um exemplo para vocês. O que vocês imaginam se vocês estiverem num shopping de alto padrão, de terno como eu tô hoje, parado lá na porta? Pode falar o que vem na sua cabeça. O que esse cara é? Você tá lá, ó, como eu, do jeito que eu estou aqui hoje. Se eu estiver num shopping, parado lá, quem sou eu? O segurança. O segurança, no caso. Isso se chama viés inconsciente. Uhum. E por quê? Porque um preto de Exatamente. terno é viés inconsciente isso. Um preto de terno no shopping é o segurança. Eu vou pedir onde que fica a loja A, B, C e D. Como é que você lida com isso, hã? Eu já fico aqui, ó. Quando vem alguém, não, eu já sei onde é a loja, mas eu não trabalho aqui. Nossa, é a pessoa, hein? Não, mas isso acontece. Sim. E às vezes vai acontecer porque é assim. Isso se chama racismo estrutural. Como é que você lida com isso? Pode ser na militância, pode ser no bom humor e pode ser estando preparado para ocupar os lugares que ainda você não tem espaço. E é assim. Então, reflita quantos professores universitários pretos vocês tiveram. No exemplo do racismo. Que a gente tá falando, quando eu tava na universidade, eu não lembro de nenhum. Mas na escola eu tive, né? O que eu falei, que eu não tive nem na escola. É assim, qual é o meu papel, então, como um professor preto? Mostrar que se você estiver preparado, que você tal, bora, vamos, dá para fazer. E, de novo, eu estou confortável porque eu estou vendo as iniciativas das grandes empresas e das pequenas empresas sendo de forma cada dia mais genuína, sendo de forma cada dia mais
leve, e eles entenderam que isso é uma coisa que faz parte dos negócios hoje. Então, ter um líder negro é super importante. Ter um líder LGBT, QIAPN+, perdão se eu esqueci alguma coisa, é importante. Ter uma pessoa com deficiência, a gente está discutindo lá neurodiverso agora, dentro do Opa, nosso negócio. TDAH, gente, tamo junto. Neurodiverso, e a gente já, inclusive, tem trabalhado com essas pessoas, né? E deixando com que elas sejam quem elas são, porque elas são criativas, porque o espaço dela é diferente, o tempo dela é diferente. A gente tem um programa lá, David, a gente chama de 50 a mais, que são as pessoas que têm muita gratidão por trabalhar com a gente. São as pessoas com mais de 50 anos? Super comprometidas. Caraca, legal isso. Super comprometidas. E eu sou um dos embaixadores desse grupo. E são pessoas que normalmente no mercado são descartadas nessa idade, né? Então, quando você pensa no racismo, ele também está conectado nessas questões. Ah, eu não vou dar emprego para aquela senhora ou para aquele senhor. É o contrário do que a gente faz lá. Então, do meu lado, o que eu procuro fazer é, primeiro, eu procuro ser diligente nas minhas falas. Então, ó, tem um tema, é um tema que a gente vai ter que viver, que é o racismo estrutural. Ainda. A gente já está trabalhando, as empresas estão trabalhando, estão com programas muito sérios, de inclusão e também de mantenimento dessa pessoa. Então, assim, ó, o cara tá lá, mas aí como é que eu avanço ele? Como é que ele sai de... Ó, só para vocês terem uma ideia. Na maioria das empresas, os jovens aprendizes, só para dar um pouco de estatística, eu sou muito técnico, não tem jeito, né? Não, manda bala. Manda os São- números. A maior parte, mais de 50% dos jovens aprendizes das empresas em geral são pretos. Tá bom? Então aí você pensa na origem do cara. Então, um jovem aprendiz, ele chega ali e tal, ele tá no primeiro emprego e aí ele é preto. Desses 50%, mais de 60%, entre 55 e alto, mulheres pretas. Certo? Como é que a gente conduz para que essas pessoas possam, né, pensando aí no modo geral, se ver ali, terminar a jornada de jovem aprendiz e conseguir entrar na faculdade. Para aí ele pegar um programa de estágio, para aí depois ele se inserir num negócio. Então, as empresas já entenderam isso. Tem muito valor aqui. E muitos deles só precisam de uma primeira e única oportunidade. E às vezes o jovem ele entra lá, né? Pode já fazer a faculdade, já vira estagiário lá mesmo e dali consegue uma carreira. Né? E aí qual é o desafio? Vamos relembrar. O desafio a gente chama de senso de pertencer, né? Quais são as provocações que as empresas estão fazendo para os líderes? Faz o teste do pescoço. Você está aqui, você olha para a direita, você olha para a esquerda. Se você não se vê, como é que você vai dizer que você tem um negócio inclusivo? Faz o teste do pescoço. Essas são as provocações. Ah, então pera lá. Eu não tenho nenhum gerente preto ou diverso. Vamos pegar o diverso. Faz o teste do pescoço. Se esse cara vier para cá, ele não vai se ver. Ele não vai Ele ficar não e vai não vai se ter ver. motivação. Ele não vai se ver, ele não consegue enxergar. Então, eu sei da minha responsabilidade de estar numa posição como essa. E quando eu digo estar, porque nós só estamos nas funções, né? Sei da minha responsabilidade de estar aqui, sei que ajudo a representar muitas pessoas nesse contexto, e eu falo para vocês, cara, dá para buscar. Independente do cargo, vamos tirar a história do cargo, de ser CEO, não ser CEO, de você conseguir construir aquilo que você acredita. Dá Seja para buscar. empreendendo, seja abrindo uma empresa, assim, dentro da Seja CLT, sendo empreendedor, estudando seja- na faculdade. É isso. Assim, com muita técnica, sem militância, você vai buscar. Hoje a gente tem muitas frentes. Muitas pessoas super que impactam muito. Grupos de afinidade. Grupos de afinidade que é importante você se conectar para você, né? Então, sim, as empresas estão avançando. Eu vivo isso ainda. Mas depende como você lida com isso. Eu disse, o exemplo do shopping acontece. Uhum. E aí o que eu faço com isso? De alguma forma, eu me Você já- divirto. opa, Eu me divirto. Não é simples. Não é simples, porque quem não é diverso não sabe o que é ser diverso. Quem não é preto não sabe o que é ser preto. Igual quem não é LGBT não sabe o que é ser LGBT. Então você tem uma ideia. Por isso a recomendação vamos buscar conhecimento para tirarmos os vieses inconscientes. Quando eu falei para você, um preto de terno no shopping, segurança, isso se chama viés inconsciente da gente, por conta do nosso racismo estrutural.
Caraca, E a galera fala que não tem racismo no Brasil, tem gente. Eu fico impressionado quando eu vejo isso. Não, tem. Eu falo, meu, como assim? Tem. Não, Não, geralmente Esse cara quem tá fala- preso na casa deles, só Não, pode. geralmente quem fala isso geralmente tem um pezinho lá. Mas é o que eu falo, eu acredito muito nisso, entendi, Aham. mas vamos lá. Passo 2. Na hora que o cara abrir a boca, o cara vai falar, nossa, peraí, deixa eu... E aí a cor da sua pele passa a não fazer diferença. Verdade. É que nem você falou, você tava lá, você foi submetido a várias situações que você tinha que mostrar para que veio. Falar inglês lá na Inglaterra, Exato. dar aula junto com aquela pessoa que te deu a oportunidade de trabalhar no banco e na hora que a pessoa abrir a boca, ela já vê que, pô, É isso. é isso aí. Não, acontece, cara. Acontece. Isso acontece. E aí depende de como você quer gerenciar isso. Eu digo a vocês, assim, com técnica, né? Um pouco de requinte. A gente tem que aceitar o requinte. Olha o trabalho que vocês fazem, cara. É lindo. Requinte, tem que aceitar. É assim. Tem que trazer cara de ponta aqui mesmo. Ah, trouxemos esse cara. Então, se eu vou num restaurante hoje, eu sei comer também. Eu sei catar o pano, coloco aqui, tem um de fora, um de dentro. Mas sabe por quê? Porque isso é parte da minha vida hoje. É assim. Se eu chegar num restaurante fino e eu fizer o teste do pescoço e não tiver nenhum preto lá, tem um. Nossa, Vai legal. ter um. E assim, fazer o quê? Vou chegar lá, vou sentar, vou saber comer, vou tomar, vou fazer isso, vou tomar, não, uma água, um vinho, sei lá o quê. Parte do game. Porque senão também você fica aqui vivendo. Né? Eu vi um líder, né? Um cara, eu achei muito legal. Ele é um cara bastante pragmático. E eu gosto muito do estilo dele. Ele falou assim, Danilo, muitas vezes as pessoas ficam olhando ele tá subindo aqui o morro e ele fica olhando lá pra trás. O que acontece quando você olha pra trás? Te dá vertigem. Você tá lá no altão do morro, aí você fala, e quando você fica muito olhando pra trás, o que acontece? Você quer voltar. Ele falou, cara, aceita isso e mantém aqui, ó. É bom olhar pra trás. Te mantém, assim, dentro dos seus valores e tal. Mas a cabeça tem que ser pra frente. Pensa assim, como se você estivesse subindo uma montanha. E não tem fim a montanha. A função que você tá hoje, você está. Amanhã você não tá. Mas você tá aqui na montanha. Quando você olhar pra trás, e tem gente que fica, cara, olhando pra trás, Remoendo o olhando pra trás. passado. Aceita, meu. Aceita. Aceita que vocês criaram um negócio bacana que impacta a sociedade. Check. Aceita que agora vocês querem ter 1 milhão de seguidores mensal. Check. Buscar. Pra frente. Porque se você ficar, não, mas 200 mil, mas 100 mil. É mais ou menos assim que é a minha forma de pensar, meu. E assim, e os seus planos de 5 anos? Não, meu plano é de 2. 2 anos. Eu quero me formar uma pessoa melhor. Eu quero dar resultado no negócio que eu tô fazendo, sim. Mas eu quero ver as nossas pessoas felizes. Eu quero ter a possibilidade de olhar as pessoas e falar, poxa, eu fiz a diferença na vida desse cara. Essa menina que teve filho. Olha que legal, ela conseguiu montar a família dela. Pronto. O resto é consequência. Show de bola. Caraca, muito Ó. bom. Aula, hein, Danilão? Que isso, cara. E a gente nem falou que você é São Paulino, né? Eu sou São Paulino. Ah, né? não. No futebol não troca Pô, ideia, né? velho, eu não acredito nisso, futebol cara. não conversa, Pô, cara. a porcentagem de São Paulino que vem aqui, eu acho que é tudo complô E do eu posso David, falar, mano. o meu filho, ele gosta muito de jogar futebol e tal, né? Mas ele tá na dúvida do São Paulo. Porque isso que ele falou pra mim, ele falou, pai, eu não tô vendo o São Paulo ganhar nada, não sei o quê. Blá, blá, Poxa, porque ele já tá na ter época perdido, do hein, Palmeiras, meu. Ele já tentou Não, ir pro que Corinthians, isso. já tentou ir pro Palmeiras. Corinthians não é vida, não. Não, é sim, pô. Vou trocar uma ideia ali com ele depois. Chocolate. Mas, Danilo, Brincadeira. só gratidão mesmo pelo seu tempo. É isso, gente. Obrigado. Eu fiquei muito feliz de conhecer sua história. Realmente, você não está onde você está por sorte, sabe? É muito interessante, é muito gratificante ver todo esse processo e entender e conseguir ver dentro da sua história, que até a nossa que está começando agora, né? Digamos assim, a gente também vai chegar lá, porque dá. E eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente pode passar para as pessoas num cenário atual que as pessoas estão perdendo a esperança no nosso país, no nosso povo, nos nossos projetos, em todas as coisas boas, né? Uhum. Então que quem está escutando, quem está assistindo, possa realmente se espelhar, porque você é um espelho muito, muito forte, cara. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Se eu pudesse deixar uma mensagem final aqui pra vocês, eu acho que
tem um hard working aí gigante, você vai acordar cedo, você vai ficar, assim, às vezes fora de forma, alguma coisa você vai perder. Não tem essa. Sacrifício. Né? Eu ouvi uma grande presidente de um grande banco falando assim, uma pessoa perguntou pra ela assim, ó, mas como é que você faz pra ficar tão linda assim e tal? E eu tava na plateia, né? E ela falou, e ainda assim tocar esse negócio, ela falou, mas quem disse que eu tenho vida social? Caraca, Assim, pesado. eu tive que fazer algumas escolhas, então também não consegui ver algumas fases mas aí no final ela teve que fazer umas escolhas, né? Se eu pudesse dar uma mensagem para vocês, primeiro de agradecimento aí pela oportunidade, no que vocês acharem que eu posso contribuir, eu contribuo com muito carinho. Nessas minhas viagens aqui, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, e muita gente importante que eu jamais imaginava conhecer. E eu também conheci pessoas que você fala assim, ó o viés inconsciente. Tem uma pessoa de colete numa fábrica. O que você pensa? O cara que trabalha aqui, né? O cara da fábrica. Viés inconsciente. E esse cara falou uma frase que eu achei muito legal, que eu queria dividir com vocês pra gente fechar. Ele falou assim, ó, em Israel isso. Ele falou, ó, a cabeça do israelense é assim, Danilo. O gap entre a percepção e a realidade significa uma oportunidade. Eu fiquei com essa frase pra mim. O gap entre a percepção e a realidade significa uma oportunidade. O que é isso? Às vezes você tá vendo a oportunidade ali, ó, que ninguém viu. Eu tive uma percepção. Será que se nós fizermos um trabalho como esse para impactar muitas pessoas, é uma percepção, né? E a realidade, ninguém nunca fez. É uma oportunidade. E é assim que é a cabeça do israelense. O que eles fazem? Por exemplo, eles vão lá, mesmo com todos os cenários geográficos, complexos e etc., os caras estão olhando e falando assim, ó, o que nós fizermos aqui vai impactar muita gente. De onde nasce o Waze? Lá em Israel. Por exemplo. Caraca. Então, o gap entre a percepção e a realidade significa uma oportunidade. É isso que eu acho que você, que aqui ficou com a gente esse período, poderia refletir. Eu tenho sim a oportunidade? Não sei, tô olhando o gap. Qual que é o gap que eu tô olhando, né? O que vocês estão fazendo aqui? Pegar um gap, transformar numa realidade. Então, se você puder fazer isso no seu intraempreendedorismo, na sua empresa, faça. Se você quiser empreender, faça. Se você tiver a oportunidade de criar uma coisa nova, faça. Com quais pilares? Na minha humilde visão. Pessoas. É super importante você ter pessoas que vão dizer que não vai funcionar. Tá errado. Não vai funcionar. Não vai... Pra você até testar a sua hipótese, né? Sabe? Resiliência, porque vão bater em você, vão dizer, você não vai conseguir, etc, 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 etc. Cara, acordar de manhã e tal, e os seus mentores e investidores. Seja lá qual for o seu estado civil, mas os seus mentores e os seus investidores vão precisar estar com você, porque eles serão a sua fortaleza. Nossa, muito bom. Contem comigo. Espero que você volte. Cara, legal, show de bola. A gente pode voltar para falar dos casos de uso aí, os problemas. Sim, com certeza. Galera, a gente teve aqui a oportunidade de falar com o Danilo, CEO da Endia. Muito bom. Obrigado, Danilo. Assim como as palavras do David, foi sensacional aprender a sua história. Eu, particularmente, foi um deleite, né? Realmente, muito bom. E foi exatamente como eu imaginei. Eu ouvi mais do que falar. Eu acho que eu consegui me controlar mais. Legal. Brincadeira, mas para você que está em casa, se inscreve no canal, compartilha esse episódio com uma outra pessoa, com seu amigo, seu parente que precisa ouvir essa história que você achou sensacional. Eu achei? O David achou? Eu achei. Até o nosso amigo ali achou também. E isso vai ajudar o nosso projeto e vai continuar ajudando o nosso projeto e também vai continuar a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Beleza? Mais alguma coisa, David? Não, é isso. É isso? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Danilo. Valeu. Um abraço. Até mais. Até mais. Até a próxima.